Veja que era um processo muito mais fácil do que o processo que nós vamos aprofundar de emendas constitucionais. Era um processo muito mais simples. Aprovada a emenda, por maioria absoluta, ela não se sujeita à sanção ou veto. O presidente não tem poder de participação. O presidente não tem que dar opinião. Por isso eu disse que era um procedimento até mais interno do Congresso. Veja que o presidente não poderia apresentar iniciativa e nem poder dizer se concorda ou não. Era o Congresso Nacional o dono da revisão. O Congresso Nacional, então, não submeteu suas emendas de revisão à aprovação do presidente, e isso também vai valer para as emendas. Esse não é realmente um diferencial para as emendas, é um diferencial para o processo legislativo comum. Uma lei comum se submete à sanção. Uma emenda constitucional, seja ela tradicional ou de revisão, não se submete à sanção. As emendas foram promulgadas pela mesa do Congresso. Quantas emendas de revisão foram feitas mesmo? 6 emendas de revisão. As emendas de revisão foram promulgadas, promulgar é proclamar, é dizer que algo surgiu, pela mesa do Congresso. Só o que é mesa do Congresso? Mesa do Congresso é um órgão diretivo da Casa, é um órgão que dirige os trabalhos da Casa. Que Casa? Nesse caso, o Congresso, a reunião da Câmara e do Senado. A mesa do Congresso ela é formada por 7 componentes. O presidente do Senado, o vice-presidente da Câmara, que é o primeiro vice da Câmara, o segundo vice do Senado e 4 secretários. Então, primeiro secretário da Câmara, segundo secretário do Senado, terceiro secretário da Câmara, quarto secretário do Senado. A mesa do Congresso, composta por 7 membros, alternadamente, começando pelo Senado e passando pela Câmara. Senado, Câmara. Então, nós temos 7 membros que assinavam, ou que assinaram, as emendas constitucionais de revisão. Essas emendas têm uma numeração própria. Cuidado! Normalmente, quando você olha um índice da Constituição, nesse índice você vai encontrar 2 emendas número 1, 2 emendas número 2, 2 emendas 3, 2 emendas 4, 2 emendas 5 e 2 emendas 6. Por que 2, André? Porque tem a emenda tradicional 1, a emenda de revisão 1. A emenda tradicional 2, a emenda de revisão 2. Até o número 6, a gente tem essa duplicidade. Em geral, as emendas de revisão não são contabilizadas quando as pessoas falam quantas emendas a Constituição tem. Eu sempre pergunto em sala de aula, gente, quantas emendas a Constituição tem? Normalmente o pessoal fala, 64, 65, ou antes, 62, 63. Normalmente as pessoas desprezam as emendas de revisão. Nós sabemos que existem 6 emendas de revisão. Se eu for contar a totalidade de emendas, é bom que se somem essas emendas também. Com isso, a Constituição passa de 70 emendas. É lógico, mais uma vez, que quando você for comprar a sua Constituição, ou que você for adquirir sua Constituição, não vai estar escrito na capa, atualizada até a emenda de revisão. Não, a emenda de revisão, ela normalmente é deixada de lado. Normalmente vai se dizer, atualizada até a emenda constitucional número tanto, considerando as emendas tradicionais. Mas, por fim, as emendas de revisão também devem ser contabilizadas. Foram 6 emendas de revisão. André, sobre o que elas tratavam? Qual seria o tema tratado por essas emendas de revisão? Como eu disse a vocês anteriormente, houve uma espécie de pressão para não se fazer grandes mudanças no texto constitucional. As emendas de revisão, elas até foram criticadas por terem sido emendas um pouco simples, muito pontuais, de pouca relevância. Eu diria a vocês que, basicamente, 2 temas foram relevantes nas emendas de revisão. Um deles realmente corrigiu uma espécie de erro da Constituição, que era equiparar o português a brasileiro nato. A emenda mudou, ele é equiparado a brasileiro. Nato não, nato, pera lá. Porque senão nós teríamos, claro que, na verdade, não teríamos, porque mesmo na redação original, o português era equiparado a brasileiro nato com as ressalvas que a Constituição fizesse. Mas não estava muito bem dito. Então, uma emenda de revisão foi lá e disse, olha, o português é equiparado ao brasileiro naturalizado. Ou é equiparado a brasileiro, claro, não ao nato. Outra emenda interessante feita durante a revisão foi uma relativamente em proveito próprio, eu diria, dos parlamentares, que disseram que as suas manifestações, palavras, votos e opiniões,
lá do artigo 53, elas seriam invioláveis civil e penalmente. Não estava prevista a inviolabilidade civil antes da emenda de revisão. Era entendido que havia essa inviolabilidade civil, mas a Constituição foi modificada por uma emenda de revisão e deixou isso expresso. As outras emendas de revisão realmente não foram expressivas ou não foram assuntos tão relevantes para serem comentados. Aqui, então, a gente encerra como foi feita a revisão constitucional. Nós temos uma dúvida do nosso colega Wilney sobre esse tema de como fazer, né, a revisão constitucional. Vamos ver? Professor, só para enfatizar, como ocorreu mesmo o processo de revisão constitucional? Olha, como ocorreu o processo de revisão constitucional? Então, para deixar bem claro, o processo ocorreu após 5 anos, por iniciativa do Congresso. As emendas de revisão eram votadas em sessão unicameral, junta tudo e faz uma votação, e eram aprovadas por maioria absoluta. Mais da metade dos votos a favor já era suficiente para aprovar uma emenda. Esse foi o modo especial de revisão constitucional. Antes da gente encerrar a nossa revisão, ainda há algum tema a ser discutido, porque a revisão, a princípio, ela fica para um estudo histórico. Ela ocorreu em 1994. E já aviso, ela foi fechada também em 94, porque houve um debate de quanto tempo poderia haver a revisão. Como o Congresso foi pressionado, ele fez uma revisão curta, foi mais ou menos ali cerca de 4 meses, se não me engano, do dia 12 de março de 94 até por volta ali de julho de 94, o Congresso Nacional, então, encerra os trabalhos de revisão, e depois que ele encerra os trabalhos de revisão, um tempo depois, diga-se de passagem, ali 2, 3 anos depois, inicia-se uma tese. A tese é possível nova revisão constitucional? O artigo 3º do ADCT admite revisões constitucionais periódicas? Ou a revisão estava sujeita a um processo que se esgotaria, se exauria numa única possibilidade? Nós podemos usar de início a chamada interpretação gramatical, literal, também chamada de interpretação filológica, porque leva em consideração o sentido original, oficial, que as palavras têm dentro do texto. Essa interpretação, em geral, é considerada uma interpretação pobre, então ela é só o nosso ponto de partida, porque, por outro lado, nenhuma interpretação também vai desvirtuar o texto da Constituição. O que o texto do artigo 3º do ADCT diz? O artigo 3º diz a revisão constitucional. A revisão constitucional. A revisão, e até pelo fato de estar no ADCT, dava um caráter de transitoriedade. Olha, gente, dá uma ideia de uma revisão. É um artigo definido. Quer dizer a revisão. Eu não estou falando que haverá revisões constitucionais. Eu não deixei indefinido, olha, revisões constitucionais poderão ocorrer a cada 5 anos. Não, a Constituição diz, a revisão constitucional ocorrerá somente após 5 anos. Então, essa primeira interpretação já nos dá uma ideia de aplicabilidade esgotada, exaurida. Durante o governo do Fernando Henrique Cardoso, houve uma discussão muito intensa sobre reestabelecer-se revisões constitucionais no Brasil. A tese seria de que a Constituição poderia passar por processos revisionais constantes, de tempos em tempos, para que se adaptasse de forma mais fácil o texto constitucional aos novos tempos. Principalmente porque, durante o governo Fernando Henrique, foram feitas muitas reformas constitucionais em razão da necessidade do Brasil se adaptar a uma nova onda de privatização, e alguns criticam como neoliberal. Então, a Constituição foi bastante alterada e eles sentiam muita dificuldade em alterar, porque o quórum era muito rígido, as discussões eram muito demoradas, os debates em dois turnos em cada caso acabava gerando uma emenda tradicional muito difícil de ser aprovada. Então, vieram com a tese, será possível nova emenda constitucional? Claro que essa tese ainda não foi devidamente explorada na prática, mas a teoria informa que não será possível outra revisão constitucional. A revisão é considerada um processo esgotado, exaurido,
que só poderia ser feito uma única vez. Por quê? Principalmente porque revisões constitucionais periódicas poderiam tornar a nossa Constituição flexível, o que sem dúvida não era a vontade do Poder Constituinte originário. Segundo, a revisão estava prevista no ABCT, então a ideia era fazer um processo transitório. E terceiro, há uma limitação implícita de que um poder derivado não pode mudar suas próprias amarras. Porque ainda que a interpretação gramatical pudesse ser levada em consideração e estivesse clara no sentido de uma revisão, sempre tem gente esperta que diz assim, então vamos fazer uma emenda para mudar o artigo 3º e colocar as revisões constitucionais. Vamos mudar o texto expresso da Constituição para permitir revisões sucessivas. E qual foi, então, a tese que prevalece, ou qual a tese que prevalece na doutrina dominante, a doutrina majoritária no Brasil? De que instaurar uma nova revisão é burlar a vontade do Poder Constituinte originário, é trair o valor do Constituinte originário. O derivado não está apto a fazer alteração nas regras que o limitam. Essa é uma limitação implícita. Não existe a possibilidade de uma segunda revisão. Sobre esse tema, nós temos uma pergunta do colega de Assis. Vamos lá? Qual a diferença entre a revisão prevista para a Constituição brasileira e a revisão da Constituição portuguesa? Olha só que interessante, o de Assis nos lembra que lá na Constituição portuguesa também está previsto um processo de revisão. Só que a Constituição portuguesa previu revisões periódicas a cada 5 anos. Então, pergunta o nosso amigo de Assis, qual a diferença entre a revisão da Constituição brasileira e a revisão prevista na Constituição portuguesa? A diferença é a periodicidade. No Brasil é uma revisão, na Constituição portuguesa é um processo periódico. Ele é renovado a cada 5 anos. Lá a Constituição pode ser alterada a cada 5 anos. Aqui não, só pode se fazer uma revisão constitucional. Certo? Vamos então fazer um apanhado da nossa aula de hoje. Olha só, nós tratamos do poder constituinte derivado no processo revisional, na revisão. A revisão produzirá alterações formais, só que mediante um procedimento mais simplificado. Foi previsto como a ideia de dar continuidade ao debate e modificar a Constituição caso alguns temas se mostrassem inadequados para a vivência constitucional após os 5 primeiros anos da Constituição. A revisão constitucional foi instaurada em 94, produziu 6 emendas, os parlamentares tinham o direito de apresentar iniciativa, a discussão e votação era em sessão unicameral, a aprovação se dava por maioria absoluta e considera-se que a revisão constitucional está prevista em um processo exaurido ou esgotado. Portanto, não haveria mais a possibilidade de revisão constitucional nos termos do texto constitucional brasileiro. Nós encerramos a nossa 3ª aula sobre poder constituinte revisor. Se você tiver dúvidas, críticas ou sugestões, encaminhe seu e-mail para saberdireito@stf.jus.br. Se a dúvida for sobre o nosso curso Poder Constituinte, lembre de dizer Poder Constituinte, professor André Alencar, ficará mais fácil para a gente responder o seu e-mail. Você está convidado a assistir às nossas próximas aulas sobre Poder Constituinte. Também pode assistir essa e outras aulas do Saber Direito pelo site www.tvjustiça.jus.br ou pelo canal Saber Direito no site YouTube. Continue no Saber Direito, acompanhe as nossas próximas aulas sobre Poder Constituinte.